Olá pessoal, meu nome é Gabriel Cox, sou estudante de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim, e o título do meu trabalho é o projeto de um chassi monocoque em compósito para um protótipo de eficiência energética. Então, com o aumento da demanda por energia sustentável, faz-se necessário o desenvolvimento de projetos visando uma melhor eficiência energética e atenuação da emissão de poluentes. Com isso, em 2015, o Instituto Federal Campus Erechim criou a equipe Drop Team, cujo objetivo é a construção e aperfeiçoamento de um protótipo de alta eficiência energética. Então, atualmente, o protótipo ele contém um chassi em aço tubular e uma carenagem de fibra de vidro. E uma das maneiras para aumentar sua eficiência é diminuir sua massa. Então, uma estrutura monocoque ela se apresenta como a opção mais indicada segundo as bibliografias. A palavra monocoque ela vem do francês e significa concha fechada. Então, ela é uma estrutura que substitui o chassi e a carenagem, fazendo ambos os papéis. Então, ele faz tanto o papel da parte mais externa quanto da parte que garante a rigidez estrutural. Então, esse tipo de estrutura ela é caracterizada justamente por ter uma boa rigidez e possuir um baixo peso. Então, a primeira coisa foi definir os requisitos do usuário, juntamente com todos os membros da equipe, com os dois pilotos, que basicamente é a lista que possui todas as necessidades que o carro deve ter. Então, por exemplo, ele deve possuir um cinto de fácil remoção, um monocoque deve dar suporte para o freio traseiro. Então, são várias necessidades que a gente deve suprir no carro para o projeto ter uma boa eficiência e também uma boa funcionabilidade. Então, como o protótipo ele participa de uma competição, essa competição ela é regida pelo regulamento. Então, o carro ele deve estar dentro desses itens do regulamento para ser aprovado e poder competir. Então, juntamente com os requisitos do usuário, foi levantados os itens obrigatórios do regulamento para o carro estar dentro e estar regulamentado. Então, por exemplo, o protótipo ele deve possuir 3 ou 4 rodas, então as janelas devem ser rígidas, assoalhos sólidos resistentes a chamas. Então, são vários itens que a gente obrigatoriamente tem que cumprir também. Aqui, então, é uma reunião para definição da posição de pilotagem. Então, por conta da pandemia, as reuniões foram feitas online. Então, a gente conseguiu definir e dar andamentos para o protótipo por meio virtual. Por exemplo, aqui eu estava deitado no meu quarto, então medindo na parede a posição da corta-fogo, para a gente conseguir ter uma noção da visibilidade do piloto. Também foi possível projetar o design inicial do carro, então, e inicial do monocoque também. Então, essa parte aqui a gente pode ver o design ainda sem as janelas, design realmente em fases iniciais, mas que já dá para ter uma boa noção de como o protótipo vai ficar e também começar a analisar a parte aerodinâmica. Aqui a gente tem um pouco da análise computacional dos compósitos. Então, por exemplo, aqui a gente está simulando a parte superior do carro. Então, a gente utilizou o software da ANSYS para fazer essas simulações, com isso tendo uma noção de quantas camadas a gente vai precisar usar de fibra de carbono, quais dos núcleos serão os melhores para a gente utilizar, tudo isso com base nessas análises computacionais. Aqui um pouco das simulações aerodinâmicas das polainas. As polainas são essas partes onde vai a roda, essas duas que vocês estão vendo. Então aqui a gente já consegue também ter uma boa noção inicial para já conseguir ir aprimorando, diminuindo o arrasto e mexendo também no design do protótipo e do monocoque. Então as considerações finais aqui, o protótipo está seguindo o cronograma pré-estabelecido, mas ainda falta definir alguns pontos e dar andamento a algumas atividades. Então alguns deles são os que estão listados aqui, por exemplo, identificar os pontos de melhoria nos compósitos, otimizar o design a fim de reduzir o arrasto, então isso vem com as simulações aerodinâmicas, analisar o comportamento dinâmico, então lá no futuro propor um monocoque otimizado e finalmente planejar sua confecção. Então a gente realmente espera fabricar esse monocoque e conseguir atingir médias mais altas para a equipe e também trazer conquistas aí para toda a comunidade do Federal. Então era isso, muito obrigado pela atenção, pessoal, esse era meu trabalho.